Irmãos e irmãs, paz e graça, óleo de virtude e refrigério seja derramado sobre todos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Que o Senhor possa derramar mesmo unção de sabedoria e de revelação. Sejam iluminados os olhos do nosso entendimento, em nome de Cristo Jesus, para que nós possamos discernir as riquezas da nossa vocação em Cristo. Amém? Graças a Deus, grande privilégio a gente estar juntos aqui, mais uma noite, mais um dia, mais uma viração do dia, em nome de Cristo Jesus. Privilégio. Ô Isaac, deixa eu dar um abraço especial pro Isaac aqui, porque esses meninos têm... Pronto, a gente vê uma pausa aí de conexão, tudo certo até agora, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Olha aí. Ô Adenilson, eu vou te passar o contato aqui dos irmãos que estão tratando disso. A gente tem inclusive... Não, Fortaleza não, eu sempre confundo Fortaleza com João Pessoa, né? Amém. Graças a Deus. Ricardão, meu irmão, feliz dia dos avós. Para você, Pacílio aí, viu? Graças a Deus, muito bom. Para quem não sabe, a gente está comemorando hoje o dia dos avós, né? Eu até postei uma mensagem dizendo que dia do avô tinha que se chamar dia do bem-aventurado, porque, afinal de contas, essa é a bem-aventurança, né? Ver os filhos e os filhos dos seus filhos, graças a Deus. Então, a todo vovô e vovó aí que está no grupo, bisavô e bisavó, um forte abraço aí, viu? Que o Senhor multiplique mesmo alegria, virtude, esperança, renovo. É isso aí, ó, dia do bem-aventurado. Em nome de Cristo Jesus. Graças a Deus. Elim. Tá chegando o dia, né? A gente ainda vai tomar esse café em Brasília, meu Deus do céu. Então, Joana, você viu aquilo, Joana? O tanto que o João tá bonito, o tanto que ele é assim, impecável. O Bebel andou postando umas fotos dele aí no Instagram. Meu Deus do céu, dificuldade aqui na nossa internet. O que será? Vamos seguindo aqui. Aleluia. Vamos ter uma palavra de oração, agradecer esse tempo aqui de comunhão, de alegria, de fé, de graça. Amém? É graça sobre graça, de fé em fé, de glória em glória. Vamos sendo transformados na perfeita imagem de Cristo. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Pai, muito obrigado, obrigado pelo teu amor, obrigado pela vida em Cristo Jesus, o Espírito de Cristo em nós, a presença, o testemunho, o selo, o Senhor mesmo testificando em nós, com o nosso Espírito, nós somos filhos do Senhor, bendito é o teu nome. Oh Deus, uma vez que foi convencionada essa data aí para comemorar os avós, o dia dos avós, que venha mesmo assim bênção, renovação de compromisso na vida daqueles que têm desfrutado desse privilégio, que é ver os filhos e os filhos dos seus filhos. Ô Senhor, em nome de Cristo Jesus, uma renovação mesmo de virtude, ó Deus, de entendimento, que a nossa gratidão se traduza em compromisso, Pai. É o que nós clamamos em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Amados, ontem e hoje, vale a pena a gente ressaltar, ontem e hoje acontece aí em vários núcleos aí no Brasil, que são os núcleos das igrejas aliançadas, né, no Ministério Sol da Terra. O Ministério Sol da Terra não é uma denominação, não é uma proposta denominacional, é uma federação de igrejas aliançadas na forma do movimento de comunhão, de unidade, de edificação.
E nós temos uma escola de liderança, que acontece toda última terça-feira do mês. E em alguns núcleos ela acontece na segunda e também na quinta da mesma semana. Então ontem nós já tivemos alguns núcleos acontecendo em Brasília, eu acho que Salvador também foi ontem, e hoje tem escola de liderança aqui na congregação do Alfa Mall aqui em Goiânia, e tem também, quem tiver nos acompanhando e tiver interesse, temos também escola de liderança acontecendo em Uberlândia, também no dia de hoje. Então, pelo menos esses dois lugares, com certeza, vai estar acontecendo nossa escola de liderança. E como material depois também fica disponibilizado, você pode adquirir depois, né, o material. Olha, não temos em Curitiba. Rapaz, hoje nós estamos aqui com a dificuldade da internet, mas tem esse material depois disponibilizado. Também tem o núcleo online. Entra lá depois, Ministério Sal da Terra, você pode até colocar direto lá. Coloca direto lá. Escola de Liderança Sal da Terra. Entra no Instagram, Escola de Liderança Sal da Terra, e você vai ver lá, inclusive, as opções online, tá bom? Graças a Deus, muito bom. A gente está meditando aqui sobre a carta, é isso aí, ó, Isabel, foi ontem, foi Salvador, né? Então, e aí a gente está meditando na carta de Judas, né? Judas, que era irmão de Tiago, irmão de Jesus, e aí ele escreve essa carta aos irmãos, né? À igreja, à família da fé. Acredita-se que essa carta foi escrita entre o ano 65, 67, e ele está escrevendo isso só àqueles que são eleitos de Deus, né? E ele sempre trabalhando essa questão da misericórdia, paz, o amor sejam multiplicados, né? Então é isso que ele quer. Depois ele entra nessa perspectiva e aí a carta toda vai falar sobre isso, sobre esse esforço de desenvolvimento da fé, lutar pela fé, né? Ele usa, que a gente falou ontem, sobre batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então nós recebemos um dom de fé, que é uma semente de fé, para que a gente possa abrir os olhos do nosso entendimento para o Senhor. Mas depois nós temos que acrescentar virtude a essa fé, nós temos que regar, nós temos que desenvolver, fortalecer essa fé, né? É de fé em fé, de glória em glória, com graça sobre graça. Então há todo um processo de desenvolvimento, a gente está falando sobre isso. E aí é interessante porque já no ano 65, 67, você pensa, a gente compartilhou isso ontem, mas eu creio que vale a pena a gente reforçar, voltar e entender isso, né? É muito recente, é muito pouco tempo. Nós estamos falando de uma comunidade que foi plantada assim, que viram os apóstolos, né? Viram a glória de Deus sendo manifesta no Pentecoste, tantos prodígios acontecendo na vida da igreja, a igreja expandindo, a alegria, os ministérios, mas já tinha gente lá se infiltrando para corromper isso, né? Para adulterar essa perspectiva. E aí o Judas vai tratar de uma questão até assim difícil, né? Uma coisa, um assunto, mas a gente não pode ter timidez nem a covardia de não passar sobre isso. Ele diz: quero lembrarmos, como a quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Contudo, também esses, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as autoridades.
O arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Né? E aí depois ele vai falar sobre o comportamento desses homens, mas a gente quer hoje avaliar isso, né? Porque às vezes a gente tem assim um certo recato, um certo purismo de achar que porque é a igreja de Jesus, porque nós estamos vivendo um avivamento, porque o Espírito está ali, porque estamos cumprindo a vontade de Deus, a gente não vai enfrentar esse tipo de situação. E está aí, é a igreja de Cristo, né? São os irmãos, ele está escrevendo de modo geral aos irmãos queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Então ele sabe exatamente para quem ele está escrevendo. E ele faz uma advertência. E eu sinto meu coração de tratar essa advertência de maneira objetiva, de maneira clara, de maneira intencional e sem receio, de às vezes até ser mantido. Hoje os irmãos vão tendo paciência aí, porque a nossa internet aqui está meio picada aí, mas está dando para ir, né? E aí o que acontece? Ele fala das pessoas que desfrutaram, né? Em Hebreus fala também sobre isso, aqueles que provaram o dom celestial e retrocederam. Então ele está falando daqueles que saíram do Egito, né? Foram abençoados pela libertação. Jesus fala: eu vim para proclamar liberdade ao cativo, dar a vista ao cego e pôr em liberdade o oprimido. Eu não vou entrar no mérito aí, muita gente acredita que pode perder a salvação, outros não acreditam, e eu não vou entrar nesse mérito de perder ou não a salvação. Mas eu quero tratar de uma coisa que é explícita, é a pessoa que desfruta, usufrui o benefício da obra perdoadora de Cristo, mas não penetra na obra redentora de Cristo através do Espírito. Então muita gente acha que a obra de Cristo foi para nos salvar, simplesmente nos salvar e nos colocar numa posição privilegiada no céu. E não é isso, ele nos salvou, a gente tem insistido nisso aqui, como meio de nos devolver ao propósito. E o propósito é que nós fôssemos aqueles que, pelo poder do Espírito Santo, orientados pela sua palavra, vamos encher a terra com a sua glória. Venha o teu reino, não é vamos ao teu reino. Venha o teu reino, seja feita aqui na terra, através de nós, a tua vontade, como ela foi estabelecida nos céus. Então ele está falando exatamente sobre isso, ele está falando de realidades, cidades, tanta coisa, né? Pessoas, ambientes, a quem foi levado, a quem foi proclamado, a quem foi anunciado. E essas pessoas até tiveram uma percepção inicial, desfrutaram do benefício da obra de Cristo, mas não perseveraram a ponto de terem suas vidas transformadas. Então ele está dizendo, olha, muitos saíram do Egito, foram pelo deserto, desfrutaram do milagre, comeram maná, mas a ira de Deus se levantou contra eles. Por quê? Porque eles estavam vivendo em dissolução, vivendo em pecado, eram pessoas salvas do Egito. Eram pessoas salvas do Egito, são pessoas tiradas do Egito, o peso do Egito, a condenação já não pesava, mas o opróbrio, o domínio de mente, de alma, né, essa cultura egípcia do comércio, da troca, né, da barganha, estava dentro deles. Então, por mais que eles desfrutassem dos benefícios, eles não tinham ainda entendido, discernido, penetrado no mistério, né, da vontade, do desígnio de Deus a ser cumprido através de nós. E eu creio que a gente precisa dessa exortação. Ele está dizendo aqui, ó, se desviaram e contaminaram a sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. É gente que não se submete. Então, tem muita gente nesse ambiente religioso que desfruta o milagre, que desfruta o benefício, que desfruta a ação libertadora de Cristo, mas não entram na dimensão redentora do Evangelho, não meditam esse Evangelho, não colocam em prática, desfrutam do benefício que é praticamente um genérico, né, para todos. Ele derramou o seu sangue, o sangue de Cristo foi derramado. Os pecados foram perdoados, não são alguns pecados, são
todo pecado foi perdoado, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os pecados estão perdoados. O sangue foi derramado, o Espírito foi enviado. Mas a questão é quem é que está assumindo isso, quem é que está se colocando nessa posição a ponto de viver essa transformação na sua plenitude, se entregar a isso de corpo, alma, entendimento com todas as suas forças. Eu tenho percebido, e isso é muito comum, que às vezes as pessoas se atêm aos comportamentos. Gente que fica constantemente lá comparando comportamento, comparando desempenho, comparando metodologia. Isso não interessa, amado. Isso não é da nossa alçada, da nossa competência, ficar fazendo juízo de mérito. Fazer juízo de mérito, pelo amor de Deus, isso é ensino de demônios, isso é Lúcifer. A questão não é essa. Assim, só para os irmãos entenderem assim, nosso coração nesse negócio. A questão toda não é discutir. Não é discutir se uma pessoa vai ser salva ou não. Não é essa a questão. Ele está dizendo aqui que muita gente saiu do Egito e foi morto no deserto. Sodoma e Gomorra poderiam ter vivido outra realidade, no entanto, eram cidades impenitentes, gente que não rejeitaram a orientação, rejeitaram a soberania, né? E aí ele está falando disso. Ele está falando disso, de que às vezes nós estamos colocando o nosso foco de espiritualidade, o nosso foco de obra está ocupado com aquilo que é o mais elementar. Então, ter saído do Egito foi uma coisa para todos. Ele diz aqui, lembrar-me que uma vez, havendo o Senhor salvo um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, há uma parte da obra de Cristo na nossa vida. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui, assim. Eu estou pedindo graça de Deus para falar isso de uma forma assim que seja compreensível antes de gerar polêmica desnecessária. Então, há uma dádiva da graça que exige uma condição primária de fé. A fé para ser salvo por Cristo, ela é uma fé primária, ela é básica. Por isso nós temos que batalhar pela fé, por isso nós temos que acrescentar a nossa fé virtude, por isso nós temos que desenvolver a nossa salvação. E às vezes a gente se contenta em manter a salvação. Muitas pessoas estão contentes de eu sou salvo. O que a gente quer dizer com ser salvo? Quer dizer que você não é mais escravo do inferno? Quer dizer que seus pecados foram perdoados? Quer dizer que a sua culpa foi tirada? E isso é maravilhoso, mas isso é a condição mais elementar, é a condição mais basal, é a condição mais primária, é um nível de fé muito primário. Essa fé para abraçar a salvação é a fé própria do desesperado que, vendo a oportunidade, a janela de oportunidade, ele entra por ela. Quando o mar se abriu, a partir lá da obediência, da submissão de Moisés está fazendo uma coisa para todo mundo. Ele fez para que todos ultrapassassem, passassem. Então, uma vez que o mar estava aberto, todo o povo de Israel entrou e passou a pé enxuto.
passou a pé enxuto. Não houve um trabalho de fé, houve uma apropriação de fé. Então eles se apropriaram, mas era uma fé totalmente desprovida de virtude, era uma fé desprovida de outro propósito maior que não o passar ali e ser salvo logo. É a fé desesperada de quem quer ser salvo, é aquela fé que a gente sempre ouve falar, né? A fé dos hospitais, a fé das cadeias, a fé dos acidentes, a fé dos diagnósticos. E eu não estou menosprezando isso aqui, eu não estou menosprezando a questão da fé, isso aqui não é para... Não, mas ele... se o Senhor mesmo existe, então faça isso. E realmente, essa é a forma com que a gente entrou, é a forma com que a gente acessou, né, o reino. Mas agora nós temos que acrescentar virtude, nós temos que batalhar por isso. Porque caso contrário, as dificuldades, né, Jesus fala sobre isso, aquele nível de fé que é como um grão de semente que caiu entre os espinhos. Talvez um nível de fé daquele que teve fé de entusiasmo, mas ele era paz. É a fé daquele que caiu na rocha. E ele é uma fé entusiasmada, ela tem um certo entusiasmo. Ela tem um certo entusiasmo, mas logo na dificuldade, logo na tribulação, ela se esvai. Depois tá vendo? É uma fé que brotou. A semente que caiu na pedra brotou. Depois tem a fé daquele que caiu nos espinhos, também brotou, cresceu. Só que não completou seu ciclo. Amados, vamos entender que a obra da salvação não é simplesmente esse acreditar para um futuro. Não, a obra da salvação é crer o propósito de Deus para o tempo presente. Não é viver como quem está querendo todo dia ser salvo, mas é viver como pessoas salvas, que têm compromisso com a vida. Tem compromisso com aquilo que é o propósito de Deus para a nossa existência. Amém? É isso que ele está dizendo. Então, são realidades, ele diz assim, Sodoma e Gomorra corromperam-se como aqueles e foram após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, eles rejeitam a soberania. Então, muita gente quer o Salvador. Muita gente quer o Salvador, mas não quer ter compromisso com o Senhor. E não há obra de salvação que contemple apenas o Salvador. A obra da salvação completa. A obra completa é essa transformação de entendimento que eu corresponda, que eu responda ao Senhor. Por isso que Jesus diz que no dia do juízo, os que mais estarão perplexos, né, a maior perplexidade no dia do juízo vão ser aqueles que pensavam salvação o tempo todo. Em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo. Jesus diz, apartem-se para o fogo eterno, eu não conheço vocês. Então tem muita gente que deixa Deus ministrar o nosso coração. Tem muita gente que reconhece Jesus, quer Jesus como Salvador das suas realidades, como Salvador do seu Egito. Tem gente que quer Jesus para sair do Egito. Tem gente que quer Jesus para sair do problema. Tem gente que quer Jesus para ficar livre do transtorno. Tem gente que quer Jesus para ficar livre do capeta, mas não quer Cristo. Não quer compromisso com o propósito de Deus, não quer cumprir o propósito de Deus na terra. Então cuidado, porque às vezes você não está batalhando a sua fé, você não está acrescentando a sua fé virtude. Você está vivendo um tipo de fé que é mínimo, é elementar, é básico, é a fé de quem queria sair do Egito. Mas essas pessoas foram destruídas, elas se perderam no deserto. Elas não cumpriram o seu propósito.
E aí é o que a palavra de Deus diz. Talvez os que primeiro pereceram no deserto foram os entusiasmados, que no primeiro sinal de dificuldade, de seca, de sol quente, desistiram. Depois foram os confusos, gente que, do mesmo jeito que ele abraçou, né, a palavra da salvação em Cristo, ele abraça qualquer tipo de orientação espiritual. Cada vez mais eu estou assim, entristecido de ver pessoas que vão se tornando uma mistura, uma salada, uma confusão de propostas de salvação. Nenhuma divindade, nenhum demônio vai vir até nós oferecendo para nós perdição, mano. Ninguém vai vir oferecer perdição, ninguém vai vir, vamos fazer uma coisa ali para você se perder, para sua vida ser destruída, vamos fazer algo que vai te levar para o inferno, de cabeça para baixo, você vai arder no lago de fogo. Ninguém vai vir fazer essa proposta, não. Quando Satanás foi propor confusão, foi tentar corromper, e quando Satanás foi tentar Jesus no deserto, ele só ofereceu salvação. Mas uma salvação sem propósito, uma salvação sem destino, uma salvação sem desígnio, uma salvação sem perspectiva de eternidade. Judas traiu Jesus porque estava tentando se salvar. Pedro negou Jesus porque estava tentando se salvar. E quando estava diante de Jesus, diz que o compromisso dele ia até o ponto de salvar Jesus e Jesus salvar ele. Além disso, Pedro deixou claro, eu creio tanto que o Senhor é o Salvador que eu quero te salvar para o Senhor também me salvar. Então, Pedro queria salvar o Salvador para que o Salvador salvasse ele. Um projeto de salvação. Então, Pedro estava se propondo a arriscar. O que Pedro não queria é arriscar a vida para cumprir o propósito de revelar Cristo para outra pessoa. Com quanto projeto individual de salvação, Pedro estava dentro. Mas com quanto propósito Cristo de desenvolver a fé e de apresentar essa fé a outros, Pedro estava fora. Então o Espírito Santo tem que fazer uma obra transformadora para que Pedro possa entrar. Então está aí, ó, esse desafio de acrescentar virtude à nossa fé, de desenvolver a nossa fé, desenvolver a nossa salvação na perspectiva do propósito, do destino que nós temos para cumprir. Amém? O John está perguntando aqui como ter um ministério sendo um pastor jovem. Eu vou dizer para você uma coisa, John, é exatamente por ser jovem que o seu ministério pode ser frutífero. Porque sendo jovem você se lembre de não depender de você mesmo. Sendo jovem você tem a grata missão e o bem-fazer, o privilégio de não contar com a sua própria experiência, sua própria capacidade, mas de depender do Senhor em tudo. E aí você vai mesmo encontrando o propósito de Deus na sua vida, vai cumprindo na modo como você assume de maneira ousada essa disposição e esse compromisso de apresentar isso aos outros e você então desenvolver sua fé, você fortalecer seu entendimento. É graça sobre graça, então não espere ter mais competência, não espere ter mais experiência, é isso. Ó. Essa é a firme convicção e a certeza de que Ele vai acrescentando, Ele vai transformando, Ele vai te instruindo, Ele vai iluminando o seu caminho. Amém? A gente volta a falar sobre isso, nós vamos continuar meditando nessa carta desafiadora de Judas aí, até sexta-feira, se Deus quiser. Forte abraço aí, Dani. Abração, meu irmão. Bom ver que você está aí, graças a Deus. E aí é isso, tá bom? Então, um grande privilégio. Até
amanhã, se Deus quiser, em mais uma viração do dia aqui. Forte abraço.